bora para mais um vídeo de Angular. Hoje vamos falar de como passar dados de componente para componente e como passar dados entre componentes. Para passar dados entre componentes, nós utilizamos o decorador input. O que é o input? O decorador input é usado para receber dados de um componente pai para um componente filho, e ele permite que o componente pai passe dados para componentes filhos como uma propriedade. O componente filho pode usar esses dados em seu template ou até mesmo em uma lógica. Então você pode pegar esses dados e usar diretamente no HTML, passando ele ali, uma string, um título de né, como está aqui. Ou você pode usar esses dados para poder fazer uma regra de negócio, uma lógica ali para aplicar e decidir se esse card vai ser exibido ou não, ou se vai mudar a cor do botão ou não. Basicamente isso, né? Que é essa lógica aí. E hoje eu vou ensinar uma maneira simples. Então você pode ver que aqui tem uma imagem, um title, um texto e uma descrição do botão. E como você pegar isso de um componente para o outro? Aqui no componente filho, que nós fizemos na aula anterior, quem não assiste o vídeo anterior, nós criamos esse componente, eu tenho esse HTML aqui. Ele tem essa imagem aqui. Então aqui no componente, no TS dele, você vai criar o decorador input, beleza? E vai atribuir um nome para ele, né? Então vamos botar aqui uma imagem que tem lá, né? Vai ser do tipo, vou botar do tipo N, tá? Depois a gente fala sobre tipagem. Vou botar tudo tipo N, tá? E vai ser bem vazio. Ele tem um título, beleza? Ele tem um título, ele tem uma descrição, um texto lá, e ele tem um título de botão, btn type, beleza? Então tá iniciando tudo vazio. Então é assim que você recebe parâmetros de um componente pai para o componente filho, tá? Então o componente filho está recebendo esses dados aqui. E aonde você atribui isso aqui? Então essa maneira que eu falei lá, você pode usar ela diretamente no template sem fazer a lógica. Essa tipagem aqui nós vamos falar numa aula sobre tipagem. Ela poderia ser do tipo boolean, né? Booleano, beleza? Ela poderia ser do tipo number, né? Ela poderia ser do tipo string. Nós vamos deixar N aqui para não confundir aqui. Então N recebe qualquer tipagem, tá? Então a gente não vai ter um erro aí. Então é assim que você recebe. Então, eu falei para você que ela serve tanto para fazer lógica quanto para usar no seu template. Então hoje nós vamos ensinar usando um template, não vamos fazer lógica com ele. E como a gente faz isso? A gente pega o próprio nome que nós criamos aqui, do decorador, e chama direto aqui no HTML do template, tá? No HTML do template, onde tem imagem, você usa esse duplo destaque aqui, ou duplo bigode, ou chave-chave, né? Seria duplo bigode. E coloca a imagem, tá vendo? Tem o title, então vamos substituir aqui o title por title. Vamos substituir aqui o texto aqui, ó, beleza? E o título do botão. Opa, título do botão. Com isso, eu já consegui, eu liguei esse decorador ao meu template. Deixa eu tirar aqui. Eu liguei ele, então eu dizendo ao HTML, olha, substitua essa imagem aqui pelo decorador lá, né, que é isso aqui, que vai vir aqui. Então eu estou iniciando ela vazia, você pode iniciar ela nula, mas vai dar um errozinho aqui por causa do não safe que é utilizado hoje em dia. Mas como eu estou string aqui, ok, tá N, mas se botar string, tá vendo? Ele vai dar aqui, eu tenho que botar essa negação ali para dizer que eu vou receber dados nulos. Como botei N aqui, ele não reclama que N aceita dados nulos. Mas como vamos botar aqui de volta aqui para receber uma string. Beleza? Então eu já informei para o usuário ou para o desenvolvedor, quem for consumir esse componente, que ele precisa desses dados aqui, tá? Imagem, title, texto e o title do botão, e já atribuir aqui, tá? Agora eu preciso receber isso de algum lugar, tá vendo que aqui tá vazio? Então eu preciso receber isso de algum lugar. Se você for aqui na imagem, você vai ver que parou aqui tudo, porque nós já substituímos ali, né? Então eu preciso receber esses dados de algum lugar. É aí que entra você passar os dados de um componente para o outro, porque esses dados aqui vão estar em um outro componente, que é o componente pai, que eu falei anteriormente. Então eu venho aqui e crio. Deixa eu pegar minha colazinha aqui, tá pronta, tá? Deixei pronto para ser bem objetivo, para o vídeo ficar muito grande. Então eu tenho aqui essas variáveis que eu criei aqui dentro. E aqui o nome pode ser qualquer coisa, tá? Não precisa ser ligado diretamente ao nome que você criou lá no decorador aqui de input, tá? Ele pode ser qualquer nome aqui, ele poderia ser um profile, aqui poderia ser um título mesmo em português, né? Aqui botar texto aqui, ó, texto, para ficar aí. Só que eu botei assim para vocês terem uma ligação com outra, para ter uma ligação coerente aqui, tá? Então eu já tenho os dados que eu quero passar para o componente pai,
né? Mas se você for lá ainda, ele continua aqui, ó, não tendo os dados. Mas como que eu ligo? Eu faço a ligação desses dados que eu tenho aqui já no componente pai para o input aqui do componente filho. Você vai ver no HTML onde está consumindo esse componente, que é esse aqui, ó. Aqui o componente pai, tá? HTML componente pai. Você vai vir aqui nesse componente que está consumindo aqui, que o pai está consumindo, né? E vai chamar ele. E quem que eu quero lá? Eu passo em colchete, tá? Para dizer que esse colchete, tá? Eu estou passando os dados para o input. Então, quem é esses dados que eu quero passar? Eu quero passar a imagem. E qual os dados que você quer passar para ele? Da onde? Imagem também, do pai. Ou seja, do lado esquerdo, eu estou falando que é o input do filho, que é essa imagem aqui. E do lado direito, que é essa variável aqui, eu estou falando que estou recebendo daqui do pai. Então é essa imagem aqui, tá? Então o lado esquerdo do filho e lado direito do pai. Então eu tenho mais outros inputs. Quem são os outros? Eu tenho o title, tá? Pego o title também aqui. Eu tenho o texto, né? E do pai também é texto, nome da variável. E eu tenho o btn title, que também lá do lado do pai é btn title, beleza? Então é isso, do lado direito, lembrando, imagem aqui, nós estamos falando do decorador input, e do lado direito, essa outra variável, pai. Então eu peguei do pai, através do meu componente, e passei para o filho ali. Se fizer isso, você já vai ver tá funcionando. Então aqui é o garagem do código, funcionando direitinho, tá? Aí aqui eu poderia muito bem passar para os demais aqui. Aí eu criaria aqui uma imagem A, uma imagem B, imagem C, e passaria aqui imagem A, passaria aqui, ó, imagem A, imagem B, imagem C. Lá no pai eu criaria imagem A, B e C, mas essa não é uma maneira muito correta de se fazer. O bom mesmo seria você passar isso no objeto, e nós vamos falar isso na próxima aula. Como passar dados por parâmetros para um objeto mais complexo e criando uma model. Então você criaria uma model isso aqui e passaria os dados para lá. E aí eu poderia passar uma lista de dados, mas isso aí é um assunto para a próxima aula. Então, na próxima aula, lembrando como passar dados de um componente pai para o filho através de um objeto mais complexo e criando uma model. Então eu espero você no próximo vídeo e até lá! E aí, curtiu? Então se inscreve no canal, compartilha com a galera aí da faculdade, do trabalho, do futebol. Bora ajudar esse canal aí a crescer e espalhar mais a mensagem do universo do desenvolvimento. Valeu!